Olá, meus amigos! Vamos então para a nossa terceira e última aula de matemática vetorial. Tá? Nessa aula, nós vamos ver dois métodos de soma de vetores que são úteis em alguns tipos de exercícios muito específicos, que são os métodos do polígono, que eu chamo de método elefantinho, e o método dos versores. Bora para a vinheta, galera! Muito bem, meus amigos. Então, nossa terceira e última aula de matemática vetorial. Se você não assistiu às aulas anteriores, é importante que você assista. E antes de mais nada, eu quero me apresentar. Meu nome é Sérgio, a matéria é física e eu amo a física e a Sara também. E bora então para a matéria, galerinha. Vamos que vamos. Ó, aqui nós temos o método de soma de vetores, né? Então, o objetivo dessa aula é nós vermos mais duas maneiras de somar vetores. São maneiras, assim, menos usuais. O que é mais útil mesmo é aquele primeiro vídeo que nós vimos. Dois vetores juntos você soma, dois vetores opostos você subtrai, vetores perpendiculares você faz o método paralelogramo Pitágoras, e para fazer a conta Pitágoras, e vetores oblíquos, método paralelogramo para desenhar e para fazer a conta a lei dos cossenos. Esse é o que mais você vai usar. Tá? Agora, se tiver vários vetores, é mais fácil fazer a soma pelo método do polígono. Tá? Vem comigo. Como é que você viu comigo naquela aula passada o método da soma de vetores? Onde que eu estou procurando aqui? Aqui. Ó. Você fez comigo assim, ó, o método do paralelogramo. Então, eu estou revisando aqui uma coisa que você já viu. E aí você desenhou a resultante desta maneira aqui, ó. Certo? Foi isso que você fez comigo. Como que é o método do polígono? Opa, nada a ver. É esse daqui que eu quero. Tá vendo os dois vetores, ó? Vamos deixar eles separadinhos aqui, ó. Já entendi, ó. Tá. Dois vetores. Ó. São esses dois vetores que estão aqui. O que você vai fazer? Você vai escolher um deles para começar, tá? Tanto faz. E você vai desenhar um ponto de início. Então, vou pegar aqui o ponto de início, por exemplo, aqui, ó. E aí, tanto faz qual que você vai fazer, qual que você vai pegar primeiro. Então, vamos pegar primeiro esse vetor aqui, ó, vertical. Aí você coloca ali naquele ponto inicial. Tá? E o outro vetor você coloca na sequência do primeiro. Ali está. Tá vendo? Por que eu chamo do método elefantinho? É aquela história. Trombinha de um segurando o rabinho do outro. Então, trombinha de um vetor segurando o rabinho do próximo. Pronto. Coloca quantos vetores tiver. Se tiver 3 vetores, 4 vetores, 5 vetores, vai encadeando, um na sequência do outro. Quando acabar os vetores, olha como é que você vai desenhar o vetor resultante. Começa no começo, é uma frase bem ridícula, mas é útil, tá? E termina no final. Então aqui está o vetor resultante. Começa no começo, termina no final. Repare que é o mesmo vetor. Tá? É o mesmo vetor. Então o método elefantinho ele é muito útil, principalmente quando você tiver um montão de vetores. Vai desenhando, desenhando, desenhando. Quando acabar o encadear dos vetores, começa no começo, termina no final. Pronto, esse é o vetor resultante. Legal, Sérgio. Mas como que a gente faz para achar o valor desse vetor? Aí você vai fazer o seguinte, ó. Vou até desenhar separado aqui, ó. Como é que você vai fazer para achar o valor desse vetor? Aí você vai fazer o seguinte artifício, ó. Você vai traçar duas linhas. Deixa eu só mudar um carinha de lugar aqui, ó. Aqui ele não deixou. Vamos ver se agora ele deixa. Vou só colocar esse carinha para cá, ó. Pronto. Para você achar o valor desse vetor, você vai traçar uma linha horizontal e uma linha vertical. Tá vendo? Vamos chamar aqui de x, vamos chamar aqui de y. E aí como é que você vai fazer para achar o valor desse vetor? Pitágoras. Então, resultante ao quadrado é igual a x ao quadrado mais y ao quadrado.
Mas Sérgio, mas como é que eu vou saber o valor de x e de y? Então, normalmente o método polígono é feito num papel quadriculado. É só contar quadradinho, tá bom? Vamos ver aqui, ó. Método polígono, soma de vetores. Então vamos supor que esse vetor aqui, ó, chame-se A. Vamos fazer pela outra ordem, ó. Na hora que eu pensei isso aqui, eu pensei nessa ordem aqui, ó. A, vem comigo, A. Coloca sempre flechinha em cima, tá? Esse aqui é o vetor B, esse aqui é o vetor C e esse aqui é o vetor D. E eu quero achar o vetor soma, que seja o A mais o B mais o vetor C mais o vetor D, e usando aqui o quadriculado aqui, ó, da tela, tá? Eu vou desenhar um quadriculado aqui, ó, deixar ele mais visível aqui, tá? Vamos supor que valha uma unidade na horizontal e tenha valor uma unidade na vertical também. Então, cada quadradinho vale 1 na horizontal e 1 na vertical. E eu quero a soma desses 4 vetores. Repare que aqui não dá para usar os métodos anteriores que a gente usou. Então, tem que ser pelo método polígono, tá? Então, você vai pegar aqui na tela um ponto inicial qualquer. Por exemplo, aqui, ó. Vou pegar esse ponto aqui para começar. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou colocar na sequência os 4 vetores, tá? Então, ó, tô copiando literalmente, tá vendo? Para você perceber que tem que ser idêntico, tá? Ó, tem que ser idêntico. Pronto. Vetor A, vetor B, ó, tô copiando certinho, ó. Ele é 3 quadradinhos na horizontal e 4 na vertical. Ó lá. Vai ficar aqui, ó, perfeitinho, tá vendo? Ó, 3 na horizontal, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5 na vertical. 1, 2, 3, 4, 5 na vertical. Vamos agora para o vetor C. Esse vetor C é bem grandão. Coloca aqui na sequência, ó. Tem que encaixar certinho aqui, ó, para o quadriculado bater, senão não vai bater. Vendo, ó? Onde termina um, começa o próximo. E aí vai. Só falta o vetor D agora. Tá? Então, esse que é o método, gente. Tá? Então, aqui, ó. Encaixa certinho, ó. Pronto. Beleza? Eu fui encaixando os 4 vetores. Vem comigo agora. Onde que a galera começou? Começou aqui nesse ponto verde. Onde terminou? Nesse risquinho verde aqui. Como é que você desenha o vetor resultante? Começa no começo, termina no final. Para não ficar feio aqui, ó, vou desenhar aqui, ó. Começa no começo, termina no final. Tá vendo? Vou desenhar ele aqui de laranja. E vou deixar ele mais grosso. Pronto. Esse vetor laranja é o meu vetor resultante. Então, lembre-se que para achar o vetor resultante, você tem que fazer 2 coisas: aprender a desenhar e a calcular. O método elefantinho, ou o método polígono, é assim: vai encaixando um vetor na sequência do outro. Que nem a gente foi encaixando esses vetores branquinhos aqui, tá vendo? Na hora que acabar, como é que você desenha o vetor resultante? Começa no começo, termina no final. Pronto. Esse vetor laranja que você fez comigo aqui, deixa eu só pegar aqui uma caneta laranja. Esse vetor laranja é o nosso vetor resultante ou vetor soma. Pronto, já desenhamos o vetor resultante. Agora, como é que você vai fazer para achar o valor desse vetor? Ó, eu vou copiar fora aqui da figura para que não fique poluído, tá? Então, eu vou copiar aqui, ó. Ctrl C, Ctrl V. Tá aqui, ó. Tô desenhando ele aqui fora, tá? Para que não fique a imagem poluída aqui. Então lembra que estamos usando aqui um quadriculado. Então ele vai bater bem certinho aqui, ó. Ou para não errar, a gente conta aqui na figura original. E aí o que você vai fazer? Você vai traçar uma linha horizontal e uma linha vertical e vai fazer aparecer um triângulo retângulo. O vetor soma é quem você quer descobrir.
Quantos quadradinhos está aqui na horizontal? Aí você conta quadradinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 do primeiro. 8, 9, 10, 11, 12. Então, se você contar todos esses quadradinhos desse ponto até esse ponto verde aqui, ó, vem parar aqui, ó. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vamos ver se aqui está desenhado certinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, esse lado horizontal vale 12. Agora vamos ver na vertical. Eu vou contar desse pontinho até chegar naquele pontinho verde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vamos contar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tá certinho. Opa, triângulo pitagórico. 3, 4, 5 multiplicado por 3. 3 vezes 3 é 9. 3 vezes 4 é 12. Então, essa soma aqui, ó, vai ser 5 vezes 3. Vai dar 15. Então, esse resultado dessa conta, 15 unidades, tá? Então, soma ao quadrado, Pitágoras, né? É 9 ao quadrado mais 12 ao quadrado. Isso vai dar 81 mais 144. 81 mais 144. Estou fazendo a conta aqui para tirar a prova aqui, né? 81 mais 144, 225. Raiz de 225 é 15. Então, o vetor soma ao quadrado é 225. E raiz de 225 é o nosso 15. Então, é isso. É o triângulo 3, 4, 5. É um triângulo pitagórico. Tá certo? Então, vou repetir o método para você se ligar. Método do polígono, você vai encaixando um vetor na sequência do outro. Quando acabar, acabou. Então, começa no começo, termina no final. E para poder achar o valor desse vetor, faz aparecer um triângulo e faz Pitágoras. Beleza? Então, o método do polígono já foi. Vamos agora para o método dos versores. Você vai reparar que esses 4 vetores que estão na tela são exatamente os mesmos da tela anterior. Exatamente os mesmos. Tá? Só desenhe um pouquinho mais para cima só. Um pouquinho mais para baixo. Só que então você já sabe o resultado. O resultado vai ter que dar, quanto é que deu? 15 unidades. Só que agora eu vou aproveitar esses mesmos vetores para você entender o método dos versores. Vem comigo. O que é o método dos versores, galerinha? Aqui, ó, eu tenho os versores. Versor é nada mais, nada menos do que um vetor unitário. Tá? Vou escrever aqui, ó. Versor é igual a um vetor unitário. Ou seja, um vetor que vale uma unidade. Aqui no caso, o quadriculado da tela, né? Quadriculado da tela, cada lado vai valer 1. Só que eu tenho o versor na direção x e o versor na direção y. Então ele vale um quadradinho para a direita, é o versor x, e o versor y vale um quadradinho para cima. Então vamos lá, como é que você faz pelo método versores? Primeira coisa, você vai escrever cada vetor através dos seus versores. Gente, a linguagem está um pouco difícil, mas no fundo é bem fácil, é só contar quadradinho. Quer ver? Ó? O vetor A. É quantos quadradinhos para a direita? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então é mais 7x. Traduz isso para mim, Sérgio? Traduzo. Mais porque é para a direita. O versor x é para a direita. E o vetor A também é para a direita. Então é no sentido positivo. Então é mais. Quantas casinhas para a direita? 7 casinhas. E para a direita é a nossa direção x. Legal. Esse vetor A, ele anda alguma coisa na direção y? Nada. Então é mais 0
na direção y. Então, esse é o vetor A. 7 na direção x e nada na direção y. Beleza. Vamos pegar agora aqui, ó, o vetor B. O vetor B, ele anda 3 quadradinhos para a direita, então é mais 3 na direção x. E quantos quadradinhos para cima? 1, 2, 3, 4, 5. Para cima, o y também é para cima. Então é mais 5y. Então o vetor B anda 3 casinhas na direção x e 5 casinhas para cima, 5 casinhas na direção y. Vamos pegar agora o vetor C. O vetor C não anda nada, nem para a direita nem para a esquerda. Então é 0 para x. Mas para y ele anda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então é 7 para y. Legal. Entendeu como é que é baba? É só contar quadradinho, galera. Parece difícil, mas não é não, viu? É só contar quadradinho. Sofre não. Vamos agora para o vetor D. O vetor D, ele é 2 casinhas para a direita, então é mais 2x. E aqui, ó, 1, 2, 3 para baixo. Então, para baixo é o oposto do y. O y é para cima. Então aqui vai ser menos. Menos porque é para baixo. Quantas casinhas? 3y. Então, lá, de novo, ó, o vetor B é 2 casinhas para a direita e 3 para baixo. Então, é por isso que é mais 2x e menos 3y. Muito bem. Então, o que você fez aqui? Ó? Olha que linguagem chata, mas no fundo foi contar quadradinho. Você escreveu os vetores na forma versorial, na forma dos seus versores. Legal. Olha o que eu vou fazer agora. Nós vamos somar esses vetores, que vai ser exatamente a mesma coisa que somar os versores. Então, na hora em que você tem vetor A mais vetor B mais vetor C mais vetor D, você está achando o vetor soma. É só somar os versores. Mais 7x com mais 3x com mais 2x dá mais 12x. 0 com 5y com 7y dá 12y. Tira 3y, vai dar 9y. Então você acabou de achar o vetor resultante na sua forma versorial. Tá, agora vamos desenhar. Muito baba. Eu tenho que andar 12 quadradinhos na direção x e 9 quadradinhos na direção y. Muito baba. Vamos começar aqui nesse ponto aqui, ó. Por exemplo, vamos ver se cabe aqui nessa tela, né? Bom, aqui comigo atrapalhando não vai caber. Vou colocar na outra tela. Então vamos lá. Eu vou contar quadradinho com você aqui, tá? Então eu tenho que andar para a direita 12 casinhas. Então vem comigo, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nossa, ficou muito em cima, galera. Eu vou andar aqui uma casinha para a direita, aqui, ó, 2. Porque senão vai ficar muito na beiradinha, tá? Então vem comigo, ó. Começar de novo aqui, ó, nesse ponto aqui, ó. Vamos ver se agora dá. São 12 casinhas para a direita. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. E agora, 9 casinhas para cima. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pronto. Achamos o ponto inicial e achamos o ponto final. Como é que desenha o vetor resultante mesmo? Começa no começo, termina no final. Aqui está o vetor resultante, né, que a gente está pintando aqui de laranja, e eu vou deixar ele mais grosso.
E o vetor resultante também é chamado de vetor soma. Aqui está. Certo? Vou usar a cor laranja aqui que eu tenho usado para o vetor soma, né? Bom, meus amigos, então vamos rever o método? Vamos rever o método? Então, primeiro passo, você vai transformar cada vetor nesses versores. E o que é versor? Soma de quadradinho. Então, o vetor A, 7 casinhas para a direita, mais 7x. Não anda para cima nem para baixo, 0y. Vetor B, 3 casinhas para a direita e 5 casinhas para cima. Então, é 3x mais 5y. Vetor C, nada para a direita, nada para a esquerda, 0x. E 7 casinhas para cima, mais 7y. E vetor D, 2 casinhas para a direita, 3 para baixo, então é mais 2x e menos 3y. Aí o que nós fizemos? Nós somamos os vetores para achar o vetor soma. É só somar os versores. Então, somando aqui deu 12x e somando aqui deu 9y. Aí como é que você desenha? No quadriculado, tá? Então você tem que contar 12 casinhas para a direita e 9 para cima. Desenhei. E agora como é que você calcula? Pitágoras. Aqui na horizontal são 9 casinhas na horizontal e aqui na vertical são... Desculpa, na horizontal são 12 casinhas. É 9 na vertical. Então aqui na horizontal são 12 casinhas e aqui é 9 casinhas. Aí você faz Pitágoras, né, galera? Então vamos lá. Soma ao quadrado é igual esse carinha ao quadrado mais esse carinha ao quadrado. E a gente não vai perder tempo com isso, porque você já conhece comigo triângulo pitagórico 3, 4, 5 e o seu múltiplo multiplicado por 3, né? 9, 12. Então esse carinha aqui vai dar 15 unidades. Beleza, galera? Então assim nós aprendemos dois métodos de soma de vetor, que foi o método do polígono e agora o método dos versores, galera. Então agora é o momento de eu agradecer que você está assistindo meus vídeos e pedir encarecidamente para que você se inscreva no meu canal e que você divulgue meu trabalho aí para os seus amigos, tá bom? Tanto os amigos aí que já são alunos meus presenciais, divulga aí para o resto da galera, você que está acompanhando, fala, ó, a aula do Sérgio tá legal lá, se você está achando legal, divulga, por favor. A aula do Sérgio tá legal lá no canal, né? Pode acompanhar, né? E se você não é meu aluno presencial, divulga para os alunos aí da sua sala que você está conseguindo aprender com a minha aula, tá bom? Então vamos agora continuar para os exercícios. Vamos que vamos. Vou fazer uma pequena pausa aqui para beber uma água, tá bom? Então vamos lá, meus amigos. Nós temos aí a primeira questão. Na figura representamos duas forças F1 e F2, seja x e y, os vetores unitários que definem as direções horizontal e vertical, respectivamente. Esses vetores unitários são chamados de versores. Isso a gente já falou. É engraçado que no texto ele usa o nome x e y, mas aqui na figura ele usa o termo i e j, tá? Que também é um termo muito comum aí em livros universitários, o termo i e j para representar versores, tá? Pode usar x ou y ou pode usar i e j. Cada lado vale um. Obter a expressão de F1 e F2 em função dos versores e obter a expressão da resultante F1 e F2 em função dos versores e calcular seu método. Então ele quer que você faça pelo método dos versores. Do ladinho eu vou fazer também pelo método do elefantinho, tá bom? Acho que eu primeiro vou fazer pelo método do elefantinho e depois eu faço pelo método dos versores. Vamos lá? Então aqui, ó, pelo método do elefantinho. Então vamos lá. Aqui ficou como se fosse giz, né? Deixa eu fazer aqui, traçado mais firme aqui do lado. Aqui, ó. Então, primeiro, pelo método do elefantinho, então, método do polígono. Método do polígono. Vamos lá. Como é que vai ser pelo método do polígono? Então, você vai desenhar esses dois vetores do jeito que eles estão. Vou começar aqui, ó. Começar nesse ponto aqui, ó. E aí eu vou copiar esse vetor F1. Vamos lá, contando o quadradinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 para a esquerda. 1, 2 para cima. 1,
2, aqui, ó, riscando aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 para a esquerda, 1, 2 para cima. Então, esse vetor F1, deixa eu desenhar aqui, para ficar mais correto, aqui está o vetor F1. Pronto. E esse vetor eu vou desenhar uma cor branca. Pronto, aqui está o vetor F1. Para não ficar muito demorado, aqui está o vetor F1. Agora, o que a gente vai fazer? Eu vou colocar na sequência de um vetor o próximo vetor, que é o vetor F2. O vetor F2, a partir desse ponto, você vai contar 1, 2, 3 quadradinhos para a direita, 1, 2, 3, 4, 5 para baixo. Então vamos lá. 1, 2, 3 para a direita, 1, 2, 3, 4, 5 para baixo. Terminou aqui, ó. Então vamos desenhar esse vetor aqui. Então vamos lá. Aqui, deixa eu só colocar aqui um vetorzinho aqui, ó. Pronto. Chegamos já no final do vetor. Tá? Então vamos lá. Então aqui está esse vetor. Vou pintar ele de branquinho. Pronto. Aqui está. Onde que está o início da história? Está aqui. Onde está o final da história? Está nesse pontinho aqui. Então vamos agora desenhar o vetor resultante. Aqui está. Se encaixou um vetor, na sequência se encaixou outro. Aqui está o vetor resultante, que é o que ele quer saber. Então vamos fazer aqui, ó. Vamos ver se eu desenhei certinho. Vamos lá. Vai dar 1, 2, 3 casinhas para baixo. 1, 2, 3, 4 casinhas para a esquerda. Opa, triângulo pitagórico. 3 de um lado, 4 do outro. Essa resultante vai ter que dar 5. Ok? Então eu te mostrei aqui no método do elefantinho, o método polígono. Agora vamos fazer pelo método que ele pediu. Então na letra A. Então agora, aqui eu tinha chamado de A, né? Vou chamar aqui de 1. Tá? Então método do polígono. Agora método 2, que é o método dos versores. Método dos versores. Versores. Então vamos lá. Então, o que ele quer na letra A? Ele quer que você faça obter as expressões de F1 e F2 em função dos versores de x e y. Então vamos lá. F1. Quem que é o vetor F1? Lembra, método versores é só contar quadradinho. Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 para a esquerda. Então é menos 7x. 1, 2 para cima, mais 2y. Vamos fazer a mesma coisa agora com o vetor F2. Ele quer a expressão de F1 e F2 em função dos versores. F2. 1, 2, 3 para a direita. Então é mais 3x. E 1, 2, 3, 4, 5 para baixo. Opa, o y é para cima. O y é para cima. Está para baixo, então é menos 5y. Então matei a letra A. A letra A era só fazer isso. Escrever essas expressões de F1 e F2 através dos seus versores. Vamos agora para a letra B. Obter a expressão da força resultante entre F1 e F2 em função dos versores. Então vamos lá. Letra B eu vou fazer aqui embaixo. Ó. Como é que você faz para obter essa expressão? Você soma todo mundo. Ao somar o vetor F1 com o vetor F2, o que você está obtendo? O vetor resultante. Menos 7x com mais 3y vai dar menos 4x. Ou seja, 4 casinhas para a esquerda, como a gente tinha visto aqui em cima. Mais 2y com menos 5y vai dar menos 3y. Ou seja, 3 casinhas para baixo. Então, o que eu obtive aqui? Eu obtive a expressão da força resultante
em função dos versores. Está aqui. Então, a resultante é 4 casinhas para a esquerda e 3 casinhas para baixo. E calcular o seu módulo. Opa, como é que você vai achar o módulo? Pitágoras. Resultante ao quadrado vai ser 4 ao quadrado. Mas, Sérgio, não é menos 4? Não, não. Você pega só o valor, só o tamanho do vetor. O menos é só para falar que é para a esquerda. Você pega o tamanho dele. Então, é 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Triângulo pitagórico, 3, 4, 5. Como a gente já tinha previsto aqui do lado. Tá bom? Matamos a questão número 1. Vamos agora para a questão número 2. O uso dos versores é útil no caso de soma ou subtração de vetores. Agora a ideia é a gente usar... Eu quero fazer pelo método do polígono, tá bom? Quero fazer pelo método do polígono, achar a velocidade resultante V1, o vetor resultante V1 mais V2 e o vetor que é V1 menos V2. Tá? Então eu não quero fazer por versores, não. Eu quero fazer pelo método do polígono aqui, tá bom? Então vamos lá. Então primeiro, é V1 mais V2. Então vou pegar aqui o V1, vou fazer esse vetor, ó, como ele está aqui para cima, eu vou começar ele lá embaixo. Então V1, 1, 2 para a esquerda, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 para cima. 1, 2 para a esquerda, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 para cima. Então aqui está, vou desenhar a mão livre mesmo, não vai ficar muito preciso, não vai ficar muito retinho, mas no quadriculado fica preciso. Esse aqui é o V1. Tá? Então começa aqui e terminou ali. Agora eu vou somar com, como eu quero mais o V2, então onde acabou esse cara, você vai fazer o seguinte, vai somar o outro, né? 1, 2, 3, 4, 5 para a direita, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 para cima. 1, 2, 3, 4, 5 para a direita, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 para cima. Aqui está o vetor F2. Então, como é que você faz pelo método elefantinho? Tá? Então, trombinha de um segurando o rabinho do outro. Beleza. Então, coloquei aqui já os vetores na sequência. Tá? Vou apagar esse pontilhado aqui para não poluir a figura. Agora, como é que você desenha a resultante? Começa no começo, termina no final. Tá lá. Tá? Fazer um pouquinho mais grosso agora. Esse é o vetor resultante. Se você quiser fazer, achar o valor, lembra, faz aparecer um triângulo, vou pintar aqui de azul, tá? Faz aparecer um triângulo aqui, ó. Olha lá. Tá vendo? Quantas casinhas na horizontal? 3. Quantas na vertical? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. E aí você faz Pitágoras. Tá? A gente não vai fazer aqui porque os números não são bons para fazer. Tá? É só para você treinar comigo. Tudo bem? Agora, como é que a gente faz subtração de vetor? Já dei essa dica na aula anterior. Subtração de vetor é soma com o vetor oposto. Tá? Então vem comigo aqui, ó. Eu quero achar esse vetor resultante, que é o V1 menos o V2. Olha como você faz, ó. Você vai pegar... Ah, isso aqui ficou ruim, né? Você vai pegar o primeiro... Ó, ficou, ó. Vamos chamar esse aqui de VR', para não confundir com a letra A. Você vai pegar o primeiro... Você vai subtrair menos V2, você vai fazer mais o negativo do V2. Essa que é a sacada. Ficou bem do lado da minha cabeça aqui, né? Então ficou V1 mais o negativo do V2. O que é o negativo de um vetor? É o vetor oposto. É só inverter ele. Tá? Então, se o V2 é isso aqui, vou desenhar na próprio exercício aqui, tá? O menos V2 é o contrário, é ele para lá, desse jeitão assim, ó, tá? Aí fica menos V2, tá?
Então ele vai apontar para lá. Esse é o menos V2. Então vamos lá, como é que você faz no método polígono, né? Então vou desenhar aqui, ó, que ele vai ficar mais fácil de visualizar. Começando aqui, ó, o V1, 1, 2 para a esquerda, então você vai pegar o V1 mais o oposto V2. 1, 2 para a esquerda, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 para cima. 1, 1, 2 para a esquerda, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 para cima. Então, o vetor V1 é esse cara que eu vou pintar agora aqui, que eu vou desenhar ele aqui de branquinho, tá? Não se preocupa com a... Estou fazendo a mão livre, mas no quadriculado ele fica perfeito, né? Porque é nesse ponto inicial, nesse ponto final. Não tem erro. E agora você vai juntar com o V2, com o negativo do V2, que é esse carinha para cá. É 1, 2, 3, 4, 5 para a esquerda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 para baixo. Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5 para a esquerda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 para baixo. Então aqui está o vetor V2. Desenhando um pouquinho mais forte. Pronto. Esse aqui era o V1. Esse aqui é o V2. Vou apagar aqui. Apaguei demais, né? Quero apagar só esses pontilhadinhos aqui. Pronto, tá bom. Como é que você acha a resultante? É só você perceber que começou aqui e terminou aqui, né? Então a resultante começa no começo, termina no final, sempre. Esse é o vetor resultante. Aqui ficou até fácil achar o valor dele, né? Por quê? Ele é só no horizontal, então é só contar quadradinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Certo? Então, o valor do vetor resultante vale 7 centímetros por segundo. No caso aí, a unidade está aqui, ó, né? Centímetro por segundo. Tá bom? Foi só contar quadradinho, porque é só na horizontal mesmo. Muito bem. Então, essa questão aqui, ela tinha a sua necessidade, que era para você ver como é que a gente faz subtração de vetor. Eu já tinha contado isso em outra aula, né? Que é só você transformar a subtração, como está aqui, ó, numa soma com o vetor oposto. Tá bom? Vamos agora para questãozinha 3. Federal da Paraíba, galera. Vamos que vamos. Uma bola de bilhar sofre 4 deslocamentos sucessivos representados pelos vetores D1, D2, D3 e D4 apresentados no diagrama abaixo. Os deslocamentos resultantes da bola está descrito em unidades SI por... Aqui, repara que está na forma de versores. Ó. Eu chamei na minha aula de x e y, ele chama de i e j. Dá na mesma, tá? Dá na mesma. Então, na verdade, ele quer o vetor resultante na forma versorial. Então, é um exercício que você tem que fazer por versor, não tem jeito, tá? Então, vamos lá. Quem que é o vetor D1? Vamos devagarinho aqui, ó. Só contar aqui, ó. Ele é 2 para a direita e 2 para cima. Então, é mais 2i mais 2j. Então, 2 para a direita e 2 para cima. Quem que é o vetor D2? Vamos lá, D2, esse carinha aqui, ó. Ele é 1 para a esquerda e 2 para cima. Então é menos 1i mais 2j. 1 para a esquerda, menos 1 na direção i, e 2 para cima, 2j positivo. Quem que é o vetor D3? O vetor D3 é esse cara aqui, ó. Ele não anda para a direita, ele não anda para a esquerda, então não é nada na direção I, e ele é 2 para baixo, então é menos 2j. E quem que é o vetor D4 para encerrar esses 4 vetores? Ele é 3 casinhas para a direita, então é mais 3i. E ele não sobe, ele não desce, então não tem nada na direção J. E como é que a gente faz para achar o vetor resultante, que ele chama de D? É só somar os versores. Mais 2 com menos 1 dá mais 1.
Com 0, mais 1. Com mais 3, dá mais 4 na direção I. Opa, joga fora esse, joga fora esse, joga fora esse. Ou é a letra D ou é a letra E. Agora na direção Y. Mais 2J com mais 2J dá mais 4J. Com menos 2J dá mais 2J. Então joga fora este. Só pode ser correta a letrinha D de dado. Beleza? Espero que tenha ficado fácil aí para vocês. No fundo, é contar quadradinho, galera. Parece difícil, a linguagem é difícil, mas o uso é fácil, tá? E não cai tanto em vestibular, galerinha. Realmente é bem raro em vestibular, tá bom? Vamos aí para a nossa última questão. Questãozinha número 4, Federal da Paraíba. Aqui, galerinha, o que ele te dá, ó? Vai juntar um pouco a aula passada com essa, tá? Ele te dá o F1, que é 5 newtons, o F2, que é 10 newtons, ele te dá cosseno de θ, que é 0,8, e cosseno de φ, que é 0,6. Vamos organizar isso aqui, ó. Primeiro, vamos decompor F1. Então aqui eu tenho F1, e o F1, ele fala que vale 5 newtons, e ele te dá este ângulo θ com a horizontal. E ele também te dá que o cosseno de θ é 0,8, eu já te dei essa dica. Se o cosseno de θ é 0,8, o seno de θ é 0,6. 0,8, 0,6, 0,8, 0,6. Quando um é 0,8, o outro é 0,6. Tá? Então vamos lá. O que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer aparecer o F1x, então a decomposição de vetor, galera. O F1x e o F1y. Vamos lá? Quem está colado carrega o cosseno, assunto da aula anterior. Quem que está colado no ângulo θ? F1x. Então, F1x é igual a F1 vezes cosseno de θ. Então, isso ficou 5, F1 vale 5, cosseno de θ é 0,8. Então, F1x vale 4. Então, já está aqui, ó, 4 newtons. Já matei o F1x. Vou fazer o F1y. Se o F1x carrega o cosseno, o F1y carrega o seno. F1y é F1 vezes seno de θ. O F1 é 5 e o seno é 0,6. Então, o F1y vale 5 vezes 0,6 dá 3. 3 newtons. Aqui está 3 newtons. Então, esse vetor inclinado, que vale 5 newtons inclinado, o F1, ele é 4 para a direita e 3 para cima. Vamos fazer a mesma coisa agora com o vetor F2. O vetor F2 ele está inclinado desse jeitão aqui, e o valor dele é 10 newtons, tá? E ele está inclinado de um ângulo φ com a horizontal. Então aqui está o ângulo φ. E ele te dá aqui cosseno de φ é 0,6. Então vamos lá. Cosseno de φ é 0,6. Então você sabe que o seno de φ é 0,8. 0,6, 0,8. 0,6, 0,8. Seno e cosseno. Quando um... Opa, aqui ficou muito em cima, né? Quando um é 0,6, o outro é 0,8. Então vamos lá. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai achar a parcela horizontal do F2. Então aqui nós temos o F2x e a parcela vertical do F2, aqui nós temos o F2y. Quem está colado no ângulo carrega o cosseno e quem está colado nesse caso é o F2x. Então F2x é o F2 vezes cosseno do ângulo φ. Então, aqui por falta de espaço, eu vou fazer na linha de baixo. Então, F2x vai ficar, o F2 é 10 e o cosseno de φ é 0,6. Então, isso vai dar 6 newtons para a direita. Muito bem. E o F2y está separado do ângulo. Quem está colado carrega o cosseno, quem está separado carrega o seno. Então, é F2 vezes seno de alfa.
Então, F2y vai dar 10 vezes, se o cosseno é 0,6, o seno é 0,8. Então, o F2y é 8 newtons para baixo. Muito bem, galerinha. Então, nós fizemos a decomposição desses vetores e chegamos nesses valores. O F1x é 4, o F1y é 3, o F2x é 6, o F2y é 8. Então, o que eu vou fazer agora aqui? Eu vou escrever o vetor F1 e F2 através dos versores. E ele fala que os vetores unitários I e J, tá? Ao longo do eixo X e eixo Y. Então, quem que é o vetor F1? O vetor vou fazer um pouquinho mais para a direita da figura aqui, gente. Então, quem que é o vetor F1? O vetor F1 é 4 para a direita, 3 para cima. Então, é mais 4i mais 3j. Quem que é o vetor F2? O vetor F2, ele é 6 para a direita e 8 para baixo. Então, ele é mais 6i menos 8j. E agora o que ele quer é o vetor resultante. Né? Nessa situação correta, afirmar que a equação cartesiana da força resultante, como é que você faz para obter o vetor resultante? Você vai somar, vou deixar agora aqui na tela maior, você vai somar o vetor F1 com o vetor F2. E agora você soma os versores. Mais 4i com mais 6i vai dar mais 10i. Mais 3j com menos 8j dá menos 5j. Mais 10i com menos 5j, a alternativa correta, letrinha C de cavalo, galera. E se você quiser achar o módulo ou o valor desse vetor resultante, você faz Pitágoras com esses dois números aqui, né? Então fica resultante ao quadrado igual a 10 ao quadrado mais 5 ao quadrado, tá bom? Ele não pediu, então a gente não vai fazer, tá? Já achamos a alternativa correta. Muito bem, meus amigos. Então, quero agradecer a presença de vocês, tá? Quero pedir para vocês se inscreverem nos meus canais, tá? Se inscrever no canal do YouTube, principalmente, tá? E divulgue meu trabalho, tá? Agora, galerinha, que você já sabe a matemática vetorial, agora a gente vai passar a usar esses vetores na cinemática. Então, as próximas aulas vai ser cinemática vetorial. Vetor deslocamento, vetor velocidade e vetores acelerações. Não perca as próximas aulas, galerinha. Aquele abraço a todos, beijinho para vocês. Até mais, galera. Valeu!